Boa noite. Hoje nós vamos falar de um mistério. Não sei quantos de vocês gostam de mistério, mas talvez não sejam bem do tipo que a gente vai falar. Não se trata de algo de suspense, sinistro, não. É um mistério maravilhoso. E por que mistério? Porque é algo que nós não compreendemos bem. Mas nós vamos ver que, apesar de não compreendermos bem esse mistério, como é que ele ocorre, isso não nos impede de vibrar com ele. E é isso que a gente pretende fazer hoje à noite. Vamos comentar que mistério é esse, o que é que está envolvido, qual é a dificuldade, o que é que a gente pode colher desse mistério, apesar de não entender completamente, mas o que a gente consegue entender é muito impactante, tá? E esse é o nosso objetivo hoje à noite. Vamos orar para que Deus nos abençoe durante essa mensagem. Santo Deus, muito obrigado pelos teus caminhos maravilhosos, por tu seres maravilhoso. Conduz-nos em tudo agora, capacita-me em todos os aspectos para transmitir essa mensagem com clareza, santidade, fidelidade, tudo aquilo que tu queres que seja dito, e abençoa cada um dos que aqui estão. Em nome de Cristo, amém. Muito bem, nosso primeiro texto, onde nós vamos ver esse mistério, e vocês vão descobrir comigo aqui de que se trata esse mistério, ele está num momento específico do ministério do Senhor Jesus Cristo, onde ele estava diante de um tanque, uma espécie de piscina, onde alguns se lavavam lá. E ele fez um milagre que ficou bem conhecido. Ele curou um paralítico ali naquele tanque. Alguns criam que quem descesse seria curado e tal. Seja como for, mesmo que o paralítico não tenha descido no tanque, nas águas do tanque, Cristo o curou ali mesmo. E as palavras que ele disse em decorrência disso são o nosso texto de hoje. Vamos para João capítulo 5, versículo 16 a 23. João 5 em diante, e só para situar, o tanque chamado de Betesda, que ficava pertinho do templo de Jerusalém. Até hoje tem lá o local dele, está em ruínas, mas tem o local que é reconhecido, é ali que foi o tanque Betesda. Você entra no Google lá, você vai ver. Bom, após essa cura foi feita num dia de sábado, o que foi suficiente para por os fariseus, os líderes religiosos, ficarem irados, porque ele curou no dia de sábado. Vamos então, João 5,16 em diante. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Uma frase muito forte. Quando ele chamou Deus de pai, ele estava fazendo algo que não era usual para os judeus fazerem. Eles não costumavam chamar Deus de pai. Podia haver uma menção assim, aqui e ali, mas não era o normal. Então alguém ousar chamar Deus de pai era algo que ninguém faria, porque era quase como se estivesse se igualando ao pai. Se eu sou filho de Deus, eu sou Deus como o pai. É mais ou menos essa a ideia. E a prova de que era realmente assim que os judeus viam está no versículo seguinte, versículo 18. Por isso também os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. O que diz aí? Fazendo-se igual a Deus. Interessante, algumas pessoas não creem na divindade de Cristo e podem pegar versículos aqui e ali isoladamente que pareçam contradizer a divindade. Mas os judeus, e provavelmente esses que assim pensam, vão querer dizer alguma coisa que, não, qualquer um podia chamar Deus de pai, eles não iam dizer que Cristo estava assumindo a sua divindade. Mas os judeus daqueles dias que ouviram-no dizer isso, entenderam muito bem o que ele quis dizer. Ou seja, os judeus que estavam com ele entenderam melhor do que pessoas hoje que querem mal interpretar as palavras dele. Seja como for, o Senhor Jesus continua. Notem que ele diz: meu pai trabalha e eu trabalho também. Ou seja, ele se igualou em termos de natureza e de obra. Eu sou filho de Deus, mesma natureza, a pessoa dele, e eu faço as coisas que ele faz. Ele trabalha e eu trabalho também. Ou seja, ele se igualou até nas obras. Versículo 19, olha, então Cristo continua. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Interessante, aqui já começou a aparecer o nosso mistério, não sei se vocês perceberam. Apesar de que ele é Deus, sim, mas ele já disse: eu só posso fazer o que eu vejo o Pai fazendo. O Pai fazendo através dele. Ou seja, ele é completamente dependente do Pai. Isso é evidente. Eu só posso fazer aquilo que eu vejo o Pai fazer, no caso, através dele. Uma dependência completa. Aí ele continua, mas olha, ao mesmo tempo que é uma dependência, ou seja, humildade, mas ele diz: mas o que o Pai faz, eu faço. Igualdade também.
Aí no versículo 20, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. E agora o Senhor Jesus vai dar exemplo de duas obras que o Pai faz e que passou para o Filho a responsabilidade de fazer. Versículo 21, ele diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ressurreição física, que no caso que também é ressurreição espiritual, ou seja, o Pai faz e o Filho também faz o que ele quer. Olha a soberania de Cristo aqui. Continuando, a outra obra que o Pai faz e que passou para o Filho, versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Muito forte isso. Ressurreição de mortos e julgamento são prerrogativas divinas que o Filho faz, evidentemente porque o Pai o incumbiu disso e o Pai realiza através dele, que não anula o fato de que ele está fazendo dentro da autoridade que ele tem, juntamente que o Pai transmitiu para ele. Ok? Perceberam aqui o mistério? A dependência completa de Cristo para com o Pai, lado a lado com a sua divindade em si mesmo, em conexão com o Pai. Tudo o que ele fazia em conexão com o Pai. Mas como é que a gente pode entender que Cristo é Deus e ao mesmo tempo dependia do Pai? É difícil a gente entender a encarnação, ou melhor dizendo, como é que a interação entre as pessoas da Trindade. É um mistério, mas o que a gente pode entender, como eu comentei, é espetacular e traz grandes consequências para as nossas vidas, como a gente vai ver no final. E no versículo 30 desse mesmo discurso, ele ainda continua. João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Interessante, tudo que ele faz, ou ele viu o Pai fazendo através dele, ou ele ouviu e faz aquilo em total consonância com o Pai. Em outra passagem, ainda no Evangelho de João, um pouquinho mais para frente, cronologicamente, Cristo diz algo muito parecido e vale a pena nós lermos lá. Também é um capítulo em que ele chega a dizer, em termos praticamente explícitos, a falar da divindade dele, de uma forma um pouco misteriosa, mas que não precisa ser tão imaginativo para perceber isso. Ele vai dizer, eu sou. Eu sou, isso lembra alguma coisa? 3 vezes num certo discurso, ele disse, vocês vão ver que eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. 3 vezes, eu sou o quê? Falta um complemento para essa frase, mas ele para aí. Por quê? Porque nesse contexto que a gente vai já ver, entendemos nós que ele está se identificando com a maneira como Deus se revelou para Moisés. Eu sou o que sou. Então ele está se identificando com o Pai. Mas vamos ver o que Cristo disse em conexão com esse outro discurso em que ele claramente atestou a divindade dele. Algo bem parecido aqui, que também joga luz na dependência dele para com o Pai. Estamos, quem sabe qual é o capítulo? João capítulo 8, vamos lá. Versículo 28. Diz assim. Disse-lhes, pois, Jesus está falando, o Senhor Jesus está falando com judeus que eram rebeldes, judeus que não estavam crendo nele, e esse diálogo foi feito com esses judeus que não estavam se submetendo às palavras dele. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, ou seja, a cruz, então sabereis que, o quê? Eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. A mesma coisa, ok? Bom, vimos aqui o Senhor Jesus até falando claramente dessa dependência que ele tem para com o Pai, lado a lado com a autoridade divina que ele tem. Mas será que nós podemos ver exemplos dele praticando essa dependência do Pai, além dele dizer isso, que já é muito claro, ele está afirmando isso, mas além dele afirmar, será que nós podemos ver na vida dele, na prática, ele agindo, demonstrando claramente que ele depende do Pai? Sim. Onde? Onde quer que nós vejamos o Senhor Jesus orando. Se ele ora ao Pai, evidentemente ele está se dirigindo ao Senhor, buscando comunhão com Ele. A oração não era sem sentido, não era vazia, não era só uma dramatização para as pessoas verem. Tinha conteúdo, claro, ele tinha alguma coisa para dizer para o Pai ali. E nós vemos várias menções do Senhor Jesus orando.
Tem um evangelho que fala muito da humanidade do Senhor Jesus Cristo, e esse evangelho enfatiza alguns pontos específicos. E um dos pontos que esse evangelho, que eu vou já dizer qual é, que ele enfatiza muito, é exatamente isso: a vida de oração do Senhor Jesus. Qual será esse evangelho? Começamos com o evangelho de João, e agora vem o que é logo antes dele, dentro da nossa sequência, que é, logo antes de João, Lucas. Então vamos para Lucas. O que aconteceu aqui foi no comecinho do ministério de Cristo, Lucas 5. Lucas 5, versículo 15. Mas antes de dizer o contexto aqui, qual é? Está no começo do ministério, ele cura um certo paralítico, que ele chega a dizer, ele cura totalmente, diz, vá, se mostra aos sacerdotes para servir de testemunho, como a lei mandava e tal. E ele é bem veemente, enfático, dizendo, não conte para ninguém isso que eu fiz com você. Ele tinha seus motivos de dizer isso. Vamos lá. Então, nós vamos ver o que Lucas diz. Versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. O Evangelho de Marcos dá mais informações. O Evangelho de Marcos diz que o próprio... Desculpa, eu falei paralítico, é leproso. Não sei se eu falei paralítico ou leproso, mas se falei paralítico, deleta. É leproso. Ok? Mas seja como for, Marcos deixa bem claro que o próprio leproso saiu contando para todo mundo em desobediência flagrante ao que Cristo tinha dito. E isso complicou o ministério dele, porque muita gente foi atrás dele e ele não podia mais entrar nas cidades. Era tanta gente que ele não podia entrar. Então ele ficava em lugares ermos, ou seja, atrapalhou o ministério dele. E as pessoas iam até onde ele estava para serem curadas. Mas o que ele fazia? Versículo 16 é o que eu quero chamar a atenção aqui agora. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha aqui um dos exemplos. Outro, vamos para o capítulo seguinte de Lucas, Lucas 6. Ainda no começo do ministério do Senhor Jesus, ele já andava com seus discípulos, já andava com seus, entre eles os apóstolos, já estavam com ele, mas não chamados de apóstolos ainda, mas vamos ver como foi que aconteceu a chamada dos 12, a escolha dos 12 entre os discípulos, tá? Lucas 6, versículo 12 e 13 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, noite inteira de oração aqui. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Interessante, na véspera dele escolher 12 dentre os seus discípulos, nota, já tinha um grupo ali maior, mas ele escolheu 12, que são os 12 que nós conhecemos, ele enumera logo depois, mas ele passou a noite orando. Não sabemos o conteúdo da oração, mas provavelmente uma conexão com essa chamada dos 12 apóstolos. Tá? Ou seja, várias vezes Lucas fala da oração do Senhor e citei apenas 2 exemplos. O que será que Cristo orava? É especulação, mas eu entendo que envolvia pedir orientação do Pai sobre tudo o que ele devia fazer. Por que eu acho isso? Porque ele tinha dito para os judeus, eu só posso fazer o que ele manda que eu faça, eu só posso dizer o que ele diz para eu dizer. Então eu entendo que ele buscava a orientação do Pai, passo a passo. E aí já entra um pouquinho do mistério. Peraí, Cristo é Deus, não é? É. Um dos atributos de Deus é como é que chama aquilo que a gente sabe tudo? A gente não, Deus? Onisciência. Então Cristo é onisciente? Sim. Se ele é onisciente, por que ele precisava buscar o Pai todos os dias para procurar orientação específica para as coisas daquele dia? É o mistério. Bom, pessoalmente eu entendo que aqui entra em cena a forma como ocorreu o esvaziamento dele, entre aspas, como Filipenses fala. O que é o esvaziamento? Ele abriu mão da divindade. Nunca, jamais, ele não abriu mão da divindade. Ele abriu mão dos atributos em si. Também não abriu mão dos atributos em si. Ele abriu mão do uso dos atributos provisoriamente. Atenção para essa definição, acho que resolve muito problema até em questão da natureza de Cristo. Ele continuou Deus, continuou tendo seus atributos, mas não usava, não lançava mão dos seus atributos, deixou de lado, não ia usá-los como a onisciência, muitas vezes ele não usou, porque tinha a ver com seu momento aqui, durante a encarnação, o ministério como homem, enfim, tinha a ver, mas ele não lançou mão provisoriamente, depois retomou tudo. Tá? Então, eu entendo que seja isso. Eu entendo que um dos motivos pelos quais ele orava ao Pai era pedindo orientação passo a passo. Pai, me guia sobre tudo o que eu devo fazer na hora certa.
Mas eu entendo que havia outro fator envolvido também, forças. É difícil de entender isso, mas quando a gente vê alguns salmos messiânicos, explicitamente messiânicos, no meio de versículos que falam de Cristo diretamente, dão a entender de uma forma muito clara que Deus é a força do Filho, ele fortalece o Filho. Então, se ele fortalece, é porque aprove ao Filho, aprove ao Pai, que ele não lançasse mão do seu poder ali e ficasse, entre aspas, esvaziado provisoriamente, limitadamente, dependendo do Pai dia após dia, o qual ele supria isso através de suas orações. Ou seja, ele entende que ele pedia orientação do Pai, que ele pedia forças para fazer tudo aquilo que ele devia fazer, e também tem uma passagem curiosa de Pedro, vou só ler rapidamente, depois a gente volta para nossos outros versículos aqui, mas olha a coisa que ele diz aqui, que eu entendo que fazia parte também das orações de Cristo. Olha 1 de Pedro 2:23. Um outro fator que eu entendo que fazia parte do que Cristo orava. 1 de Pedro 2:23, diz assim. Eu sei que a gente está fazendo um passeio pelas Escrituras. Se alguém não quiser ficar indo para lá e para cá, anote os versículos que eu vou ler aqui, então não tem problema. Você anota, eu leio, depois você confere, tá? Mas eu acho que é interessante nós darmos uma lida aqui. 1 de Pedro 2:23, atenção para uma palavra-chave aqui que cabe dentro do que a gente está colocando. Vamos ver se você descobre qual é essa palavra dentro da nossa tradução aqui. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Livro 22. 23 agora. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Qual é a palavra-chave aqui que tem tudo a ver com o que a gente está comentando? Entregava-se. Interessante, quando Cristo era injustiçado, ou difamado, ou falavam mal dele, ou criticavam, zombavam mesmo, tudo aquilo que ele fazia, ele não se vingava. Como Deus, ele podia fazer sim e a pessoa era pulverizada, mas ele sabia que não era o momento dele fazer isso, não era a hora. Vai chegar esse momento no futuro, mas não é a hora. O que ele fazia? Se entregava ao Pai. Interessante, olha a necessidade que ele tinha de recorrer, Senhor, está nas tuas mãos, Pai, está nas tuas mãos. Entregava, e Deus vai se encarregar de julgar. Curiosamente, no fim dos tempos, no grande trono branco, quando aqueles mesmos que zombaram dele estiverem diante dele, quem vai julgar é ele próprio, porque o Pai incumbiu o Filho. Olha como é interessante, como é que ocorre isso. Enquanto ele estava aqui no seu ministério terreno, ele não se vingava e dizia, Pai, toma conta disso. Faz justiça no tempo e da forma certa. E Deus vai fazer. No final do milênio, no grande trono branco, essas pessoas que não tiverem se convertido vão estar diante de Cristo, e Ele vai julgar, e Ele vai condenar, a não ser que tenham se convertido antes, não vão nem estar nesse julgamento. Mas se não se converteram, tiverem se convertido na época, e comparecer o próprio Senhor Jesus Cristo, aí vai chegar a hora dele vingar, punir e realmente mandar para o lago de fogo. Como nós ouvimos aqui, ele dizendo que o Pai confiou todo o julgamento a ele. Mas seja como for, eu entendo que tudo aquilo que pesava no coração do Senhor, ele levava para o Pai, para ele fazer isso da forma certa. Vimos aqui, então, a realidade dessa dependência do Filho, como ele próprio disse, vimos também como é que ela acontecia, e vamos ver já os resultados disso. Mas antes disso, tem uma passagem que nós não podemos deixar de ver, que ela dá uma indicação muito importante, eu entendo, daquilo que o Pai fazia com o Filho todos os dias, ligado com essa dependência. Esse versículo não está nos Evangelhos. Mas não é falando de Cristo, mas não está nos Evangelhos. Sabe onde é que está? No Novo Testamento? Não, está no Antigo. Então já deu para perceber que é uma profecia. E que é uma profecia messiânica. E está no livro que é o mais messiânico de todo o Antigo Testamento. Assim muitos consideram, e eu inclusive. Qual será esse livro? Isaías. Olha só, Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Esse trecho é explicitamente messiânico, entendo eu, apesar de não é citado no Novo Testamento, não é, mas o que ele descreve aqui é muito claro. Mas vamos ver aqui. Isaías 50, versículo 4.
O Senhor Deus me deu língua de eruditos, ou de discípulos, de quem aprende. Me deu língua de quem aprende, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta, quando? Todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os ensinados, como os eruditos. Olha que interessante aqui, eu vou ler o 5 e 6 para a gente situar a quem ele se refere, esse trecho. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retraía. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Eu entendo que é uma profecia que foi cumprida literalmente no Senhor Jesus Cristo, tá? Mas voltando para o versículo 4, que é o que eu quero lançar a luz aqui agora, o que é que diz que o Pai fazia com ele todos os dias? Despertava todos os dias, despertava o ouvido. Para quê? Para que o filho ouvisse e aprendesse. Interessante, aprender. Como é que ele podia aprender alguma coisa se ele era onisciente? Faz parte do nosso mistério. Mas entendo que nós temos aqui uma indicação muito interessante, a cortina aberta para nós vermos algo que estaria velado aos nossos olhos, o relacionamento do pai com o filho, todos os dias despertando e fazendo com que ele entendesse o que devia fazer. Mas voltando aqui, quais foram os resultados dessa dependência do Senhor Jesus Cristo para com o Pai? Quer ver um deles? Tá logo depois do versículo em que ele disse, eu sou, quando me levantarem vão saber que eu sou. Quem lembra qual é o livro e capítulo? João, capítulo 8. Olha o versículo 29. Eu não quis ler na hora de propósito para fazer sentido dentro da sequência que estamos fazendo aqui. João 8, 29. É o resultado, na própria vida do Senhor, o que ocorre quando alguém, no caso ele, depende completamente do Pai. Versículo 29, João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, Cristo teve a companhia do Pai continuamente. Por quê? Porque ele obedecia ao Pai e o Pai se agradava. Então, ele agradava o Pai, que se agradava, e o Pai estava sempre com ele continuamente. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o Senhor Jesus Cristo foi a pessoa mais bem-sucedida na história do mundo durante a sua vida terrena. Tudo o que ele fez, tudo, ipsilíteris, tudo foi correto, perfeito, em nada ele tropeçou, em nada ele errou, ele falhou, ele fez algo que se arrependeu, ou desagradou o Pai, nada. Então, analisando por essa ótica, que é a melhor ótica de se analisar o que vale a pena, é essa, não é quanto dinheiro ganhou, quantos amigos teve, a saúde, não é isso. A ótica, o padrão de sucesso de alguém não são essas coisas, é o quanto ela acertou dentro da vontade de Deus, ela fez o que é certo. Isso é o padrão que mede o quanto alguém agiu corretamente, foi bem sucedido na sua vida ou não. É esse. E nesse padrão, ninguém chegou nem perto do Senhor Jesus em termos de sucesso. Foi 10 em tudo o que ele fez. E além disso, o Pai estando com ele, a companhia do Pai. Importante, quer dizer que na vida dele não houve problemas, não houve tristezas. Você já sabe a resposta, é claro que teve tristeza. E quando eu falo problemas não no sentido real aos olhos de Deus, no sentido de que alguma coisa pecaminosa, isso não houve mesmo, mas de coisas que causam desconfortos. Teve, e muito. Ele passou por sofrimentos, por privações, sim, ou seja, está dentro da vontade de Deus, no caso, não o isentava disso, porque era plano de Deus que ele passasse por aquilo. Por quê? Porque Deus não o amava? Claro que amava, óbvio, mas exatamente por amor a ele e a obra dele, e a todo o plano dele, foi preciso que ele passasse por isso. Havia um motivo dele passar por sofrimentos, dentro da vontade de Deus. E aqui já fica uma lição para a gente. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Quero. O que você tem que fazer para isso? Estude mais, ganhe mais, eduque melhor os filhos, isso. Não. Deve fazer tudo isso, não tem problema fazer isso, pelo contrário, Deus nos abençoa dessas formas, não tem dúvida. Porém, o padrão é agradar ao Senhor em tudo. Isso garante que vai dar tudo certo e você vai estar sempre alegre? E não garante. Mas garante uma coisa, que quando acontecerem coisas desagradáveis, imprevistas na sua vida, aliás, nenhum imprevisto aconteceu na vida dele, mas quando acontecerem coisas aos nossos olhos imprevistas, não fiquemos desanimados. Deus tem um plano. Eu sei que eu estou na vontade dele, eu sei que eu estou me submetendo a ele, então isso vem dele, ele tem um propósito para isso. Pronto. Então já fica isso aqui, essa coisa. Mas agora, tendo falado da questão
do efeito dessa dependência na própria vida dele, será que a gente pode enumerar algumas recompensas que ele teve do Pai por conta da vida completa de obediência a ele? Será que nós podemos enumerar alguns desses pontos? Onde é que nós vemos o Pai o recompensando? Além da companhia contínua, é óbvio, mas será que tem outros pontos além disso? Tem, e vários versículos podem ser mostrados, eu não vou mostrar todos, não, alguns, somente alguns, bem selecionados aqui, mas teriam muitos pontos que eu poderia dizer, olha, como o Pai recompensou o Filho, muitos, mas vou selecionar alguns pontos, e curiosamente, os versículos que eu vou mostrar aqui estão todos no livro de Salmos, todos são salmos messiânicos, que nós vamos ver algumas coisas, alguns pontos que caracterizaram o Senhor. Um deles foi, olha Salmo 45, 7. Salmo 45, 7. Vamos fazer um pequeno passeio em 1, 2, 3, 4 salmos. Tá? Se não quiser ir lá novamente, anote. 4 recompensas que o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo, pela sua dependência a Ele. Salmo 45, 7. Diz assim, vou ler aqui quando abrir. Deixa eu chegar lá. Pronto. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, o que diz aí? Te ungiu com o quê? Óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O Senhor Jesus era uma pessoa alegre. Interessante. A Bíblia não descreve a ele rindo, assim, não. Mas nós temos um quadro muito claro. De vez em quando ele falava nisso. Ele chegou, numa certa ocasião, para os discípulos, logo antes de ser capturado, preso. Ele disse, eu digo essas coisas para vocês, para que meu gozo, minha alegria esteja em vocês. Ele era uma pessoa que tinha alegria interna, alegria que a gente nem entende como. É a mesma alegria que Paulo, preso, podia dizer para os filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo estava alegre na prisão, como é que pode? Pode. Então, essa alegria que não tem preço e não depende de coisas terrenas em si. Não, alegria maior. Cristo tinha essa alegria. Outro ponto, ressurreição. Qual é um salmo que fala da ressurreição de Cristo e é citado várias vezes no Novo Testamento como clara prova de que Cristo ressuscitou? Alguém sabe? Salmo 16. Olha o que diz lá o Salmo 16, versículos 8 em diante. Vamos só voltar um pouquinho aqui. Salmo 16, olha como tem tanto a ver com as coisas que nós temos comentado aqui, da presença de Deus com o Filho, a alegria que ele tinha. Versículo 8 diz assim, Salmo 16, 8 em diante. O Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Presença do Pai com o Filho direto e a segurança que ele tinha porque o Pai estava perto. Alegra-se, pois o meu coração, meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, alegria. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, teu filho não vai se corromper, o corpo não vai se decompor. Ressurreição, isso aqui é citado no Novo claramente. E o versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Alegria no Pai, ressurreição física, Deus o deu isso. Outra, vamos voltar para aquele salmo que a gente acabou de ver, que Deus deu mais alegria a ele do que todos os companheiros dele. Que salmo é esse? É um dos meus favoritos. Quem lembra? 45, isso. Vamos para o Salmo 45, eu não li junto, vou aqui separar mesmo para a gente ver por tópicos isolados. Salmo 45. Olha o versículo 3 em diante, uma outra recompensa do Pai para com o Filho. Salmo 45, 3. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. O que é isso? O que será que está sendo dito? Quem está dizendo para quem o quê? O salmo é messiânico, se dirige a Cristo. Certamente o Pai está falando com o Filho. Mas onde é que foi cumprido isso na vida de Cristo? Coloca a espada do teu lado aí, se apronta com a espada, se veste da tua glória e da tua majestade. Versículo 4, e nessa majestade cavalga prosperamente, acho que eu li o 4, né? Cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Versículo 5, as tuas setas ou flechas são agudas, são bem afiadas, penetram o coração dos inimigos do rei.
os povos caem submissos a ti. É muito claro. A que o salmista está se referindo aqui? Óbvio, a segunda vinda de Cristo, onde ele vem literalmente com uma espada. Ele vai matar inimigos. Não vai matar todos os seres humanos, alguns são salvos, mas ele vai matar inimigos. A Bíblia deixa muito claro no Novo Testamento, vai para Apocalipse 19, você vai ver isso lá, e outras passagens também. Ele vem dessa forma. Isaías 63 fala de uma espada cheia de sangue, o manto dele vai estar encharcado de sangue. Como é que pode? Vai lá, Isaías 63, depois você vê. Enfim, ele vem assim. Que contraste com o Senhor Jesus Cristo, humilde e manso, que é verdade, ele continua sendo humilde e manso, vai ser humilde e manso a eternidade, vai, mas isso não anula o fato de que ele é juiz, e ele vai derramar sangue quando for necessário, quando chegar a hora certa dele vir implantar o reino aqui, vai ter isso, físico, e os povos caem submissos, ele vai reinar sobre todas as nações. Cantamos aqui, Rei das Nações, hoje, se a gente está prestando atenção na letra, encaixa bem com isso, Rei das Nações, que é incomparável. Então, todos vão se submeter a ele. E no versículo 6 ele ainda diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade ao cetro do teu reino. O teu trono, ó Deus. Então está falando do Pai aqui, não, é do Filho. Aqui é o Filho. O autor de Hebreus cita esse salmo se referindo a Jesus Cristo. Então, interessante, ele está chamando, Deus, Filho, teu trono é para todo sempre. Interessante, Cristo quando voltar, vai destruir os inimigos, vai implantar o reino milenar dele, vai julgar as nações todas, que estiverem vivos, vai implantar o reino milenar, depois do reino milenar, a terra destruída, nova terra, novos céus, nova Jerusalém, e ele vai continuar reinando. O reino dele não vai ter fim. O milênio, em termos históricos, cronológicos, aquela fase do reino dele vai terminar, mas vai continuar o reino dele eternamente junto com o Pai, na presença do Pai, e todos nós lá, nós que fomos lavados pelo sangue dele. Pois bem, essas são as grandes recompensas que o Pai deu a ele. Mas falta uma. Dentro da cronologia, faltam duas, mas uma que eu quero enfatizar agora. Dentro da cronologia, estão acompanhando que é cronológico. Durante a encarnação dele, aqui a vida terrena dele, aqui o ministério terreno, muita alegria, e tudo prosperando, mesmo com algumas tristezas. Depois da morte, ressurreição. Depois da ressurreição, aí a gente pulou aqui para ele voltando e reinando aqui, matando os inimigos e reinando aqui na terra. Faltou uma coisa. Qual? Pensem. Perceberam a cronologia? Alguns já balançando a cabeça, já perceberam, eu tenho certeza que perceberam mesmo. Cristo alegre na sua vida, morreu, ressuscitou. E vai voltar e reinar aqui. E vai julgar, vai reinar, vai acabar com todos os inimigos dele. Mas falta um ponto importantíssimo no ministério dele, importantíssimo, impactante na sua vida, na minha vida. Notaram que houve um lapso de tempo enorme aí? Ele ressuscitou, aí a gente pulou aqui para a volta dele. E hoje? Ele está vivo no céu, fisicamente. E ele tem um ministério hoje? Com certeza. Qual é o salmo que fala isso? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. No mesmo salmo ele diz, tu és alguma coisa para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que salmo é esse? É um dos salmos mais citados na Bíblia. Salmo messiânico, por excelência, muito citado no Novo Testamento. Salmo 110, olha o versículo 1 e 4. Eu já citei aqui, mas é para vocês verem que é verdade. Salmo 110, 1 e 4, quem não quiser chegar à sua nota que eu vou ler. Disse o Senhor ao meu Senhor, duas palavras diferentes. Senhor aqui é Yahweh, ou Javé, o nome de Deus. Disse Javé ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Pula para o versículo 4. O Senhor, Javé, jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É o ministério atual de Cristo. Se você for ver o livro de... Qual é o livro que no Novo Testamento cita várias vezes esse versículo? Hebreus. Cristo é o sacerdote hoje, ele é sacerdote hoje. Ele é plenamente poderoso hoje, ele está sentado à direita de Deus. Isso tem vários versículos que dizem isso. Vários. Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, à direita do Pai. Se ele não está sentado sem fazer nada, ele está agindo. Quem senta em um trono reina. Quando você pensa, um rei está sentado naquele seu trono, ele está agindo, ele está reinando ali.
Ele não está reinando no trono de Davi, como vai fazer quando voltar, mas ele já está exercendo todo o seu poder. Então, nesse sentido, ele já está reinando, num sentido diferente. Ele tem toda a autoridade. Ele disse isso: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu estou com quem todos os dias? Com vocês, todos os dias. Ele tem autoridade hoje e ele está com você e comigo hoje, exercendo essa autoridade. Isso é muito forte. O ministério dele hoje, recompensa do Pai para ele. São recompensas contínuas, desde a ressurreição até a eternidade, ele sendo recompensado por isso. Quais são as aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida disso? Já estou rumando aqui para a nossa conclusão. Diante de tudo que nós vimos, esse mistério, como é que compatibiliza a dependência de Cristo ao Pai, que precisava ouvir dele, do Pai, dia após dia, as instruções, e ao mesmo tempo ele sendo Deus, com todo o poder, com toda a autoridade que ele tem. Nós vimos isso aqui, vimos exemplos disso. Agora, como é que a gente aplica isso em nossa vida? Eu coloquei 3 pontos aqui de aplicação muito fortes na nossa vida. 1, nós passamos a conhecer melhor tanto o Pai como o Filho. A glória do Pai. Imagine, se Cristo, onipotente, se coloca diante do Pai e pede a Ele ajuda, no caso, como pediu aqui, pede orientação, imagine a glória do Pai. Olha o tamanho da glória do nosso Pai. Mas olha também o tamanho da glória do Filho, que faz todas essas coisas em consonância com o Pai. Essas duas pessoas da Trindade, a glória de cada um deles. São um em essência, mas são pessoas distintas. Essa é a definição da Trindade. Ou seja, adoração. Nós entendemos isso com a mente, com a nossa fé, cremos, com isso nós manifestamos isso através de adoração e gratidão. Olha só, começa com o entendimento do que as Escrituras dizem, teve acesso à informação, creu na informação e com aquilo a gente vai até Ele, exerce a fé. Como? Com a atitude de adoração, pasmos diante da glória e da majestade dEle, agradecimento e entrega completa a Ele. A primeira coisa seria essa. Segundo ponto, imitem o Senhor, imitemos o Senhor. Se Ele, sendo Deus, precisou depender do Pai, a ponto de dia após dia ir até o Pai, quanto mais nós precisamos ir até o Pai e o Filho. E em termos práticos, como é que nós podemos manifestar essa dependência? É muito claro isso, leitura da palavra, quanto mais possível. Aliás, eu vou até mudar a palavra, eu disse leitura da palavra, eu quero substituir uma dessas palavras por uma melhor. Qual? Quem está na linha clássica escola dominical sabe. Não é leitura da palavra, que está corretíssimo, mas é além. Interpretação, estudo da palavra, um estudo mais profundo que leva a interpretar corretamente, não é só ler. Como se fosse algo mecânico, abre aqui, leu, que maravilha. Eu sei que Deus pode agir assim em nossas vidas, a gente abre aleatoriamente, um versículo X ele usa na sua vida. Pode fazer isso, já fez assim na minha vida, provavelmente já fez na de vocês. Eu sei, mas isso não é estudar as Escrituras. Estudar é realmente mergulhar sistematicamente. Pega um livro, vai até o fim, o que eu aprendi com esse livro, o que o autor quis dizer para os seus leitores, qual é o contexto de tudo aquilo. Isso é um estudo das Escrituras. Então, nós devemos manifestar nossa dependência do Senhor dessa forma. Outro ponto, óbvio, oração. Claro, nós temos que orar. É fácil demais orar, não é? Não. É mais difícil do que ler a Bíblia, pelo menos para mim. Eu acho que envolve mais esforço mental, emocional, de decisão. Envolve mais para orar do que para ler a palavra. Mas é recompensador. É difícil a gente se concentrar, só nós e Deus ali na nossa frente. Não é fácil. Mas se a gente decide, eu vou estou com 1000 coisas na minha cabeça, pensando em 1000 providências e tal, e vai tirando, e às vezes no meio da oração vem uma coisa que Deus lhe alegrou o coração com certa bênção, vem aquela bênção, você se alegra nela e já começa a se desviar da oração, começa a se alegrar com a bênção. Acontece isso muitas vezes. Ou providência, ou alguém que lhe chateou, você fica, puxa, eu devia ter dito aquilo. Enfim, 1000 coisas. Isso para não falar de coisas imorais, ou qualquer coisa, qualquer outro tipo de coisa que pode vir na cabeça da gente para nos distrair. Talvez a cena que você viu, fortuitamente, rapidamente, mas aquilo volta na cabeça. O diabo é muito astuto. E ele sabe o poder da oração. Ele sabe colocar pensamentos na sua cabeça, na minha cabeça, nas minhas emoções, nas suas emoções, para nos desviar de oração. Fiquemos atentos. Então, no momento de oração, quando vier esses pensamentos que distraem, tira, se esforça, às vezes é maior do que a gente consegue controlar, mas pede, Senhor, me livra, e continua. É impossível ele não agir. Se você, por mais ameaçado que esteja por pensamentos que estão lhe tirando da concentração na oração, mas se você pedir de coração, ele vai ouvir.
vai, continue. Quando você vê, você nem se lembra mais do momento que voltou a força da oração. Mas ele faz isso. Faça isso. Façamos isso. Louvor, adoração, não só congregacional, mas pessoal na sua casa, claro, na nossa casa. Louve o Senhor, é tão bom. Envolve esforço também. Né? Além disso, uma vez de fazendo tudo isso, obedeça. Tudo aquilo que nós sabemos que é o que Ele quer, faça aquilo. Façamos aquilo. E, dentro da obediência, sirvamos ao Senhor. Em todas essas coisas, nós devemos imitar o Senhor Jesus, fazendo tudo isso. E tem um ponto que nós não podemos imitá-lo. Nós precisamos confessar pecado. Ele não podia confessar pecado nenhum, porque ele não pecou. Isso, não podemos imitá-lo nisso. Mas, no caso de quedas, de fraquezas, confessa. O inimigo vai ficar soprando no seu ouvido, para não dizer gritando, você fez isso, você não é digno. Não, Senhor, eu errei, eu pensei o que não devia, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia. Me perdoe, já perdoou no Calvário, eu sei, já estou perdoado, mas me perdoa a nível de comunhão, me purifica agora para eu ter comunhão contigo de novo. Confessa. Qual é o versículo que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça? 1 João 1,9. Lance mão disso. Faça isso. Ok? Bom, primeiro ponto, adoração, pasmos diante da glória do Senhor. Segundo, imitação, que dá muito trabalho, mas compensa. E o terceiro ponto é que nós seremos recompensados riquissimamente, de uma forma que nós nem podemos imaginar. Assim como o Senhor Jesus foi. Interessante, nós estamos unidos a Cristo. Nós nem podemos entender, está aí mais um mistério. A nossa união com Cristo é outro mistério. Como é que acontece isso? Eu não sei, mas é poderosa. E um dos pontos da doutrina da salvação é esse, da soteriologia. Um dos pontos é união com Cristo, é mística. Mística não no sentido que a gente usa misticismo, de magia, não é nesse sentido. É no sentido que é algo espiritual invisível, no sentido mais técnico. É espiritual, invisível, não enxergamos, mas é forte. Nós estamos unidos a Cristo, posicionalmente, identificados com Ele. Por isso que a Bíblia diz, quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nós estamos vivos com Ele agora. Colossenses diz, Ele é a nossa vida, Colossenses 3. Ou seja, estamos ligados com Ele. Não dá para desligar, mas é impossível. Ou seja, assim como Ele foi recompensado, nós também seremos e vamos usufruir das grandes bênçãos dEle, porque Ele mereceu, e como nós estamos nele, Ele vai passar para nós. Companhia dele para sempre. E logo antes da gente encerrar com a frase final, por assim dizer, eu disse que já estava quase encerrando, estou mesmo, isso nos leva a um outro ponto que eu disse, lembra que eu disse, falei das recompensas que o pai deu ao filho? Eu falei várias delas, faltou um, que era o ministério dele hoje, mas tem um que está agora associado com o que eu acabei de dizer. Sabe qual foi a recompensa que o pai deu ao filho? Nós. A grande recompensa do filho é todo o corpo de remidos, de todas as eras. Quem quer que vá ser salvo, desde Adão até o último ser humano que nascer aqui, todos os que forem salvos, foram salvos por causa do sangue de Cristo. Pronto. E o Pai deu de presente para o Filho. Então, todos os remidos. Hoje, na atual dispensação, o corpo dele é a igreja, só a igreja. Desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento, esse é o conjunto de salvos hoje. A igreja. Deus deu a igreja ao Filho. O casamento vai ser depois do arrebatamento, em algum momento. Mas seja como for, e os salvos de outras eras fazem parte do grupo de remidos, com certeza. E faz parte do presente que o Pai deu ao Filho. Isaías 53 diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele sofreu muito, mas quando ele viu o conjunto de todos os milhões, bilhões, eu não sei, de pessoas salvas que vão estar no céu eternamente, aliás, na terra, né? Na nova terra, reinando eternamente com ele, quando ele vê isso, em fase por fase, quer dizer, ele já está vendo isso, evidentemente, há vários salvos na presença dele agora, evidentemente, quando ele voltar vai ter igreja, no milênio vai ter mais gente nascendo, vão se ajuntando ao corpo de remidos, sim, e no final todos juntos. Ele se alegra muito com a presença das ovelhas dele, dos remidos dele. Isso é maravilhoso. E, como falei, ele vai compartilhar as bênçãos que ele deu para nós, porque ele nos ama. Irmãos, isso é muito impactante. Podemos não entender os mistérios, mas o pouco que a gente pode é maravilhoso, porque nos conduz aos pés do Senhor, transforma o nosso coração, toda a nossa vida. E a gente vai ver o que é uma vida de sucesso, no melhor sentido do termo, aqui e eternamente. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras. Toca corações, livra-nos de todo o mal e muito obrigado por Cristo. Em nome dele, amém.